Muito bem, meus amigos, vamos lá. Evolução em Dois Mundos é o nosso livro, psicografia de André Luiz, através do Chico, através de Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, estudando agora o capítulo número 5, a apresentação dos desencarnados, e entraremos também no capítulo 6, Justiça na Espiritualidade. No nosso encontro anterior, nós estudamos sobre o capítulo número 4, Linhas Morfológicas dos Desencarnados. As linhas morfológicas significam qual é a aparência física dos espíritos, digamos assim, no plano espiritual. A pergunta que foi feita ao Chico, a André Luiz, desculpem, é a que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente. Então, a aparência que eles têm no seu corpo, né? E essas características, como nós estudamos, elas variam bastante de acordo com o grau evolutivo dos espíritos. Aqui no primeiro parágrafo, nós temos aqui, na verdade, nos dois parágrafos, um resumo bem interessante, que ele diz assim: as linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxeram do mundo a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. E depois, a forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os dispositivos psicossomáticos, de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo à aprovação necessária ou à tarefa específica, porquanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Então esses dois parágrafos, onde assim diziam, esses dois parágrafos trazem para nós aqui uma visão geral, mostrando exatamente que a forma individual de cada indivíduo obedece ao reflexo mental dominante. E isso não apenas no que diz respeito ao sexo que o indivíduo se apresenta no plano espiritual, mas também características físicas, de forma do corpo físico. No caso, nós temos ali altura, a massa corpórea, características genéticas, enfim. O espírito, então, leva para o mundo espiritual aquilo que ele está condicionado a ver em si mesmo. Nesse capítulo número 5, agora que nós vamos entrar, eu quis trazer esse resumo exatamente porque agora no capítulo 5 ele vai falar sobre a apresentação dos desencarnados. Não com a aparência que eles têm, mas como eles se apresentam para as pessoas. Há mais ou menos a gente pensar, quando você vai a uma festa, como você se apresenta? Aí então a gente vai lembrar que roupa você veste, qual exatamente ali o estilo que você usa. E aqui nós teremos então, nesse capítulo 5, a pergunta: que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? A gente vai lembrar que Kardec trouxe para nós, tanto lá no Livro dos Médiuns, como também na Revista Espírita, o mobiliário de além-túmulo. E nesse mobiliário ele fala não apenas dos objetos, mas ele fala também a respeito das vestimentas, do modo como os espíritos produzem essas vestimentas, aqueles objetos que eles utilizam, os acessórios que eles portam. Então é isso que vai ser tratado nesse capítulo número 5. Bom dia, dona Miriam. Então, que princípios regem a apresentação dos espíritos? O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos quando se comunicam na Terra pode variar infinitamente. Isso porque a gente lembra que cada
cada mente é um universo particular. E aí, então, no modo como os espíritos vão se apresentar, acaba sendo de acordo com sua vontade, de acordo com sua cultura, de acordo com aquilo que ele produz mentalmente, né, a partir do condicionamento mental que ele leva para o mundo espiritual. Então, na verdade, ali temos uma infinidade, além das influências que ele acaba recebendo também. Então, por isso, varia infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa lhes se afigure, com vistas à obra meritória que se propõem realizar. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de um modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Então, é um modo como o espírito vive no plano espiritual, no seu dia a dia. Porque quando nós falamos na apresentação, nessa visão externa que o espírito traz, ele tem, por exemplo, ali, né, a forma como ele se veste no seu cotidiano. De um modo geral, quando nós pensamos nos espíritos medianos que chegam no mundo espiritual, eles acabam trazendo ali o estilo que utilizavam quando aqui no mundo físico. Porque essa ideia de espíritos usar roupas, espíritos se vestirem, é algo que muitas vezes desperta a nossa curiosidade. Porque a pergunta fica, né, por que o espírito precisa se preocupar com isso? Mas a pergunta é, como ele se apresentaria se não fosse dessa forma? Ele seria apenas ali uma luz? Ele seria apenas uma massa branca? Usaria aqueles aventais, né, aquelas roupas brancas assim, né, que nós vemos geralmente nos filmes, que é essa imagem que os espíritos trazem para nós? Então, qual é exatamente a apresentação? O importante desse trecho, e Kardec destacou isso lá no Mobiliário de Além Túmulo, é mostrar que no plano espiritual os espíritos se conduzem da forma mais natural, da mesma forma que acontece aqui no mundo físico. Porque quando nós falamos do mundo espiritual, é importante a gente lembrar que, baseado nos dogmas que são apresentados pelas escolas religiosas, com essa ideia de céu, com essa ideia de inferno, muitas vezes se pensa nessa condição dos espíritos, mas não se pensa nos detalhes do modo como ele vive. Porém, a doutrina começa a dizer para nós, falar sobre essa dinâmica do mundo espiritual, trazendo então esses pequenos detalhes, né, do dia a dia, né, da rotina dos espíritos, mostrando que é absolutamente natural. Que ele cria para si próprio, ou ele é auxiliado a utilizar essas vestimentas, exatamente porque no mundo espiritual a rotina é muito semelhante àqui da Terra. O espírito se socializa, o espírito se apresenta para uma tarefa, para um trabalho, o espírito estuda, o espírito faz ali, né, o seu trânsito. Portanto, nós percebemos que tudo isso que ele faz na sua vida social, na sua rotina no mundo espiritual, claro que tem ali as suas tarefas específicas que muitas vezes nós não conhecemos. Mas, de um modo geral, nós falamos, há relacionamentos, há atividades que ele desempenha. E, portanto, ele precisa se apresentar de alguma forma. Então, quando não se pensa nisso, quando geralmente se ignora, dizendo que tudo isso é muito fantasia no mundo espiritual, a gente poderia dizer, muito bem, vamos considerar que isso é fantasia. E Kardec mesmo já propôs esses desafios, né? Se você acha que não é assim, como você acha que é? E aí então a gente começa a ouvir os argumentos, né? E aí muita gente diz que quando você vai para o mundo espiritual, você vira apenas um foco de luz. Ok, é uma visão muito romântica, uma visão muito bonita, mas aí a gente vai lembrar o que a doutrina espírita traz para nós a respeito dos mais variados graus de evolução. Que os espíritos muitas vezes se ficam muito ligados à realidade material por um bom tempo. Eles não assumem ainda essa ideia de luminosidade, né, que geralmente permeiam essas fantasias. Então, no dia a dia dos espíritos, eles precisam se apresentar de alguma forma. Cinzinha colocou, né, nós somos lá o que somos aqui, né, nada pior do que sonhar que a gente está num lugar sem roupa. Pois é, mas essa ideia do sem roupa, Cinzinha, é o que geralmente acaba entravando as discussões sobre a vida no mundo espiritual, porque as pessoas pensam que você está vivo e depois você está morto.
Estando morto, você vira luz. E é exatamente isso que a doutrina espírita mostra para nós, desmistificando essas fantasias e esses dogmas, mostrando que a dinâmica do mundo espiritual é uma dinâmica normal, em que o espírito tem ali as suas atividades, que ele não vai para um lugar miraculoso, um lugar fantasioso, mas ele vai para um ambiente onde as relações são realmente semelhantes às da Terra. Portanto, a sua apresentação também se torna semelhante àquela que ele vivenciava aqui. Então é colocado para nós aqui que os espíritos superiores, pelo domínio que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe a realizar. Então a gente vai encontrar aqui, no caso, espíritos superiores que têm esse domínio, eles se apresentam do modo como lhes convém. E nesse caso nós podemos pensar, por exemplo, um espírito que desempenha uma atividade religiosa. Como ele vai se apresentar para aqueles que têm a percepção da vidência? Aquele espírito que vai trabalhar numa atividade relacionada com a saúde. Qual é a aparência mais conveniente para que ele se apresente para os médiuns que podem perceber a sua presença? Mas ele coloca que não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os médiuns encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Por isso, então, Kardec, quando ele relata na Revista Espírita, naquelas reuniões mediúnicas, né, em que tem médiuns videntes, e ele relata depois, o médium está descrevendo tal pessoa. E aí nós podemos ver, tem ali tem espíritos que se apresentam com roupas religiosas, tem espíritos que se apresentam com roupas de época. Me lembro de um relato de uma médium que dizia que encontrava ali um senhor vestido de fraque e cartola, porque a sua encarnação se deu ali por volta dos anos 30, anos 40. Kardec fala de militares que se apresentam, né, o zuavo de magenta que nós estudamos. Esse zuavo, por exemplo, aquele soldado que lutou ali junto à Itália, se apresentava com o seu uniforme militar. E aí cada um, então, levando as características que tem. E é claro que depois que o espírito se adapta ao mundo espiritual, ele vai deixando essas aparências relacionadas com suas atividades. Porque no plano espiritual, ele não é mais um homem rico, ele não é mais um homem pobre, ele não é mais um militar, ele não é mais um mecânico, um sapateiro, ou seja lá o que for. Assim, então, ele vai ter ali uma característica de uma pessoa normal, exatamente para que ele possa se desenvolver, possa desempenhar as suas atividades. E continua aqui para nós. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico. Roupagem, toda ela, confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Então nós vamos encontrar no plano espiritual, da mesma forma que nós temos arquitetos que produzem ali, né, as habitações, que produzem as estruturas, da mesma forma que nós temos outros espíritos que produzem a alimentação, por exemplo, que nós veremos, que nós vimos já, né, falando sobre aqueles fluidos que trazem ali as propriedades nutritivas para o espírito. Nós vamos encontrar espíritos também especializados em plasmar essas vestimentas. E nesse caso, o que vale para nós aqui são as indumentárias dignas, porque nós vamos encontrar também indumentárias indignas. Basta ver, por exemplo, os relatos no plano espiritual, em que os espíritos se apresentam, né, maltrapilhos. Nós temos no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, onde roupas vulgares são apresentadas, porque o próprio espírito se vê dessa forma, ele deseja se apresentar dessa forma. É uma característica da sua natureza naquele momento. Mas nesse caso, essa indumentária digna, nós veremos então os espíritos vestidos de um modo aceitável da sociedade, daquela sociedade espiritual, em que ele se sinta confortável e ao mesmo tempo ele proporciona conforto para aqueles que se encontram próximos, sem criar constrangimentos. E sem, ao mesmo tempo, ele querer exaltar ali o seu orgulho, dependendo da forma como ele viveu. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar
os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécies de aglutininas mentais com que envolvem a mente mediúnica encarnada, recursos esses nos quais plasmam, como lhe seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo-o exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Então, muitas vezes nós temos ali um espírito que se aproxima, ele coloca aqui classe inferior, mas não podemos colocar também espíritos de uma classe normal, porque o espírito tem ali as suas características no mundo espiritual. Mas no momento em que ele se apresenta a um médium, ele quer que o médium capte aquelas impressões que ele deseja deixar. Por exemplo, um espírito familiar que desencarnou, uma avó, um avô, ele pode se apresentar para o espírito com aquelas características, fazendo com que o espírito o veja daquela forma, para ser identificado. Basta a gente lembrar a própria história do Divaldo, por exemplo, quando então ele tinha ali por volta dos 4 anos de idade, 5 anos de idade, que ele conta que uma tia-avó, não me recordo exatamente, ela se apresentou para ele e disse para contar para a mãe dele que ele tinha visto tal pessoa. E para relatar um camafeu que ela estava usando. Camafeu era aqueles adereços, né, que mostravam uma foto da pessoa, que geralmente se usava como se fosse um colar. E aí então essa pessoa, né, essa irmã, essa tia, a irmã da mãe dele, né, ela foi identificada pelo camafeu. Algumas vezes pela forma como o cabelo se apresenta, algumas vezes pela sua própria aparência física. Então os de classe inferior ou os de classes mais elevadas ou de uma classe normal. Esses de classe inferior, muitas vezes, podem provocar no médium uma impressão negativa. Por exemplo, uma imagem aterrorizante. Então ele vai criar na mente daquele médium aquela impressão para que ele seja percebido daquela forma. Por isso que é mostrado para nós aqui que esses fenômenos são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões, durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Então o espírito quer que o médium veja, e nesse caso quando nós falamos em médiums, não falamos necessariamente em trabalhadores espíritas. Falamos de uma pessoa comum que tem a sensibilidade mediúnica. Eu me recordo de um relato que certa vez uma amiga me passou, que ela então via a discussão entre os pais, ela já ali na sua juventude, nos seus 18 anos de idade, 19 anos de idade, e ela via a discussão entre os pais, uma discussão bastante agressiva. O pai ali quase embriagado, né? Na verdade embriagado, não existe quase, né? Assim como não existe o quase morto, né? Então o embriagado, e ele partiria para a agressão. Nesse momento, então, ela se interpôs entre o pai e a filha, entre o pai e a mãe, para evitar aquela agressão, e o pai, então, ele viu uma aparência de um espírito pavoroso na frente dele, fazendo com que ele desse um salto para trás. E aí, então, a gente pensa, que tipo de imagem exatamente ele captou? Isso foi uma realidade ou não foi realidade? Partindo do princípio de que esse fato tenha realmente ocorrido, nós podemos especular imaginando que uma entidade que estava ali percebendo o que acontecia, via a gravidade da situação e se interpôs ali para poder evitar que uma situação pior acontecesse. Fez com que esse pai visse então essa imagem pavorosa que não era a realidade, mas que na mente dele se tornou real. Então muitos espíritos se apresentam dessa forma, criando na imagem daquele médium essa percepção para causar um efeito negativo. Da mesma forma que nós temos também espíritos que causam um efeito positivo.
Imaginar, por exemplo, um médium que seja evangélico, que seja católico, e o espírito, então, quer se manifestar para causar uma impressão positiva, ele pode se apresentar, por exemplo, com a imagem de um santo, com a imagem de um anjo. Mas isso não condiz com a realidade, não em termos de qualidade evolutiva, mas pela aparência que o espírito tem, que ele não precisa se apresentar dessa forma, já que ele se apresenta de uma forma normal, de uma forma natural no mundo espiritual. Então, essa transmissão mental entre espírito, entre entidade e médium, é uma conexão, vamos dizer assim, uma conexão específica entre uma mente e outra, mas aqueles que estão próximos não percebem a mesma coisa. Se nós tivermos numa reunião mediúnica vários médiuns videntes e um espírito quiser afetar um médium especificamente, aquele médium vai dizer: vocês viram o que eu vi? Porque eu vi um espírito assim, assim, desse jeito. Os outros vão dizer: não, eu não vi isso. Para mim o espírito estava normal. Então é exatamente ali a impressão que o espírito, que uma mente é capaz de causar na outra. A Angelina colocou, né, no livro Transição Planetária, muitos ainda estavam sendo resgatados porque não entendiam essa realidade exatamente que eles viviam. Né? Bom dia, Gilda. Exatamente porque eles não tinham ainda essa percepção da desencarnação, como acontece, né, em desencarnações abruptas. Nós tivemos um relato, né, que chegou para nós aqui dos amigos espirituais, falando sobre aquele acidente do avião da Chapecoense, lá na Bolívia, dizendo que enquanto a equipe espiritual se encontrava ali trabalhando para resgatar, alguns dos espíritos, dos passageiros ali que desencarnaram, ficavam ali desorientados sem saber o que aconteceu. Então é difícil nesse momento de grande impacto, de grandes tragédias, de uma desencarnação violenta, ou mesmo de uma desencarnação que seja mais lenta, como acontece, por exemplo, né, no caso de espíritos que vão adoecendo, que vão se desligando, não significa necessariamente que o espírito tem consciência do que aconteceu. Dudu colocou, né, ao vidente ostensivo, né, quando na ida a um cemitério, a visão é surreal daqueles espíritos em seus túmulos, né, te olham, te pedem socorro, te tocam, não é bom estar lá. Né? Então, essa é uma situação ainda porque o próprio espírito, como se não bastasse a sua própria condição de aprisionamento naquele ambiente, a sua própria aparência, no caso aqui do capítulo 4, as suas linhas morfológicas mostram aquelas características de decomposição, e o modo como o espírito se apresenta, muitas vezes é exatamente com a mesma vestimenta com que ele foi sepultado. Então isso traz realmente ali uma impressão extremamente negativa, extremamente assustadora, apresentando suas feridas, apresentando ali lesões de toda sorte. E aí a gente percebe então qual é o efeito da mente. Mas a pergunta é, por que aquele espírito continua ainda vinculado àquele local? Não é por falta de assistência. Nós já até vimos aqui num dos livros de André Luiz que ele esteve num cemitério conversando com uma entidade que trabalhava naquele local, percebendo ali que muitas vezes um espírito simplesmente não apresenta condições para isso. Ele não consegue se desvincular daquela realidade. E não é por falta de tentativa, não é por falta de auxílio. Mas aí cada espírito, então, muitas vezes, né, usando a expressão popular que nós conhecemos, há a necessidade do espírito chegar no fundo do poço, para realmente ele não aguentar mais, se esgotar fluidicamente, para depois, então, e também psiquicamente, para depois, então, ele começar o seu processo de regeneração. Então é bem interessante a gente ver do modo como esse processo acontece, mas de um modo geral, nessas colônias, nesses ambientes onde os espíritos então estão se desenvolvendo, nós temos então, né, esse acervo, esse material todo que é fornecido por essa equipe que produz esses recursos. Quando nós olhamos, né, no caso de mobiliário de além-túmulo, nós vemos em descrições de espíritos que estão em hospitais, deitados numa cama, ao lado de um equipamento. A pergunta é, quem fez isso? De onde veio esse material? Aí então a gente vai lembrar, né, que nós temos equipes que trabalham não apenas para plasmar esses produtos, esses equipamentos, mas para a manutenção também deles. Porque da mesma forma que algo é criado, pode também ser simplesmente dissolvido. Então há necessidade ali da manutenção. Bom dia, Sonja.
E quando o morto no caixão olha para você e pede ajuda, né? Isso foi num dia em que eu estava no sepultamento de uma pessoa, eu fugi dali, pois não entendi ainda o que era o espiritismo, né? Imagina o susto que foi, a impressão que isso causou, né? Deve ter sido realmente doloroso, né? Mas é o que acontece, né? Quantas e quantas pessoas fogem desses ambientes e pegam, eu não me sinto bem nesse local. Que na verdade ela não tem coragem de revelar para as pessoas aquilo que ela vê, aquilo que ela percebe realmente de fato, as impressões que causam sobre ela. E não é simplesmente uma questão de gostar ou não gostar. A falta de entendimento, a falta de percepção, a falta de compreensão desse processo cria então esse estado de medo, de confusão, o que é absolutamente natural, né? Seguindo aqui conosco, segunda pergunta desse capítulo. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais apetrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Bom, então nós temos aqui roupas, calçados, peças protéticas, objetos de um modo geral. Então nós vamos encontrar ali um espírito se apoiando numa bengala, o espírito carregando uma prótese de perna, de braço, o espírito utilizando óculos, o espírito de próteses dentárias. Como é que nós podemos interpretar a existência desses objetos, desses elementos? Eles são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente. Então, o objeto simplesmente existe, não é algo que faz parte do corpo do espírito. Como interpretar tudo isso? A mente não comanda as moléculas de algodão do vestiário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo de nossa apresentação. Então, os objetos existem, os objetos são fornecidos, e o espírito, então, assimila aquilo na sua mente como parte da sua realidade. Mas ele acaba não produzindo aquilo necessariamente. Mas basta a gente lembrar que o espírito ele pode criar um objeto, como foi o próprio caso, né, do assassino de Castaneda-Ri que nós estudamos. Que ele era visto na sua apresentação inicial com a mesma roupa que ele cometeu o assassinato, embora ele fosse ali, né, muitos anos depois que ele desencarnou, ninguém descobriu qual foi o crime que ele cometeu, o assassinato duplo da sua esposa e do irmão. E aí então ele se apresentava com uma roupa ensanguentada e aquela faca. A pergunta é, foi a mente dele que criou aquilo ou foi uma imposição que ele sofreu? Porque nós devemos considerar essas imposições por parte de espíritos que observam aquele espírito para que ele possa então aprender aquela lição, aprender aquela experiência, através da experiência. Então ele ficou preso naquela residência durante todo aquele tempo, quase 200 anos, vendo aquele punhal que ele segurava, vendo aquela roupa ensanguentada. Mas aí depois de algumas comunicações ele já era visto então sem o punhal. Onde foi parar aquele objeto? Primeiro como ele apareceu e depois como ele desapareceu. Então nós veremos, né, nesse estudo sobre o mobiliário de além-túmulo, ainda ali um longo conteúdo para ser estudado para entendermos essa dinâmica do mundo espiritual. Porque para nós aqui como encarnados, né, nós não temos condições de estudar detalhadamente, né, todo o mecanismo, toda a fisiologia do que acontece no mundo espiritual. Então os espíritos trazem para nós aqui uma visão detalhada para que quando nós estivermos lá no devido tempo nós entendamos tudo isso. Para que vai trazer tantos detalhes do mundo espiritual se nós ainda estamos aprendendo nas questões morais do estudo de nós mesmos? Por isso, então, esse inclusive é um dos argumentos, né, que são utilizados para entender por que Kardec não trouxe detalhe do mundo espiritual sobre tudo isso. Embora ele tenha ali estudado, né, falado para nós sobre mobiliário, falado sobre o laboratório do mundo invisível, ter trazido para nós ali explicações importantes. Mas ele trazia ali um conceito de um modo geral, mas não conceitos detalhados sobre cada situação. De qualquer forma, essa questão então foi apresentada aqui por Valdo Vieira,
Uberaba, 30 de abril de 1958. No capítulo número 6, saindo da apresentação, entrando agora na justiça da espiritualidade, que é um outro tema importantíssimo para nós também, a pergunta é: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Quando nós falamos em justiça, nós temos que entender que a justiça ela se dá de um modo acusatório e também de um modo de defesa, de um modo defensivo. Então nós temos aquela justiça que aponta para os espíritos os seus equívocos, não no sentido de simplesmente punir o espírito, mas despertar a sua consciência para aquilo que ele próprio criou, já que, como nós temos no Evangelho, a cada um segundo suas obras, é necessário que esses cada uns, ou que esse cada um, tenha consciência do que aconteceu, tenha consciência do que realizou positivamente e negativamente. Então nós teremos no plano espiritual orientações, indicações, apontamentos dos espíritos, apontando para os espíritos os seus equívocos, mas também defendendo, muitas vezes ali, o equívoco sem a sua intenção, embora tenha trazido consequência, para que ele não possa se punir de tal forma. Porque a gente lembra que uma consciência culpada, ela pede, né, a punição máxima para si mesmo, se ele não tiver consciência desse processo de aprendizagem. Então o espírito vai dizer: olha, eu cometi aquele erro, me arrependo amargamente, eu mereço sofrer por toda a eternidade. E aí então virão aqueles representantes da justiça divina dizendo: não é assim que as coisas acontecem. Você precisa recomeçar, você precisa, né, se perdoar para depois então avançar no seu progresso. Mas ao mesmo tempo nós teremos aqueles espíritos dizendo: mas eu não fiz nada, eu sou inocente. Aí virão essas entidades dizendo: você não é tão inocente como você alega. Então nós veremos que esse mecanismo de justiça no plano espiritual, ele atua de todas as formas, no despertar da consciência e no aliviar de uma consciência culpada. Antes de avançarmos, Dudu colocou agora a importância do estudo espírita. Foi-me muito importante para dissipar um pouco do medo e a evidência que diminui bastante no bom entendimento do que são esses irmãos que só querem ajuda, né? Então, fundamental isso. Percebendo que o estado do espírito, essa ideia de um espírito que sofre, de um espírito que é agressivo, tudo tem uma causa, tudo tem um entendimento. Claro que nós ainda não estamos preparados para poder lidar com essa realidade do mundo espiritual, mas entender que tudo teve uma causa, tudo traz um efeito e que depois tem ali uma continuidade, é muito importante. E aí vai depender depois da resistência de cada um de lidar com essas experiências, que são realmente experiências muito difíceis. A Angelina colocou, né, um dos dias que estava trabalhando, né, energias no centro, um espírito parecendo não gostar do tratamento, devolvia uma energia forte e desagradável. Após a reunião, percebi manchas fortes no corpo, como irritações que levaram dias para desaparecerem. Outra médium também percebeu a ação da entidade. Os irmãos fizeram tratamento de semanas comigo, né? Olha só. Emmanuel fala para nós que o passe é como se ele fosse uma transfusão, só que nesse caso é uma transfusão de energias. Então, ao mesmo tempo em que nós enviamos ou doamos àquele paciente os nossos fluidos, por isso a grande preparação do médium, nós temos também aqueles indivíduos que acabam irradiando de volta, os encarnados nesse caso, e muitas vezes o médium acaba absorvendo essas irradiações, né, nocivas para a nossa saúde fluídica e, consequentemente, para a nossa saúde física também. E da mesma forma nós temos entidades que também da mesma forma atuam nesse processo. E é aí que a gente falava então que muitas vezes um espírito não é necessariamente um espírito desenvolvido, um espírito mais elevado, mas ele tem conhecimento de técnicas no mundo espiritual. A técnica da hipnose, a técnica do uso desses fluidos. Basta que você tenha conhecimento, o modo como você vai usar é muito relativo. Fomos orientados como proceder diante desses irmãos, né? Criar ali aquela barreira mental para evitar que sejam absorvidos esses fluidos. Então, houve realmente a necessidade da intervenção dos espíritos para essa orientação. É importante que vocês tenham assimilado, né?
Então aqui, capítulo número 6. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo de regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então, quando nós falamos aqui, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, é exatamente porque nós não temos, né, a nossa legislação imperfeita, feita por homens imperfeitos, aplicadas por homens imperfeitos, defendidas por homens imperfeitos. Então a nossa justiça aqui ela é ainda um tanto parcial. Mas no plano espiritual nós temos ali a justiça que atua com maior segurança porque ela vai encontrar nessa capacidade de sondar a consciência de cada um as informações que necessita para trazer ali o seu veredito, para fazer com que o espírito então se encontre na posição que lhe cabe. Então eu não estou dizendo aquilo que você fez, se você tem testemunhas, se você tem prova, ou se você não tem prova. Porque é o que a nossa justiça hoje depende. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mesmo que você seja a pessoa mais culpada do mundo. Se ninguém viu, se ninguém tem condições de provar aquilo que você fez, você fica como inocente, dentro desse princípio fundamental. Porém, no plano espiritual, a ideia não é procurar culpados, mas é fazer com que cada um, observando a sua própria consciência, observando as imagens, as informações, as experiências gravadas na sua própria consciência, que ele próprio veja em si mesmo as motivações, as causas e as consequências de suas ações. Quantas vezes nós lemos, né, em obras, André Luiz também traz para nós, e outros espíritos também, de um espírito dizendo, olha, você cometeu um ato muito grave. Não, mas eu não fiz isso porque eu quis. Aí então vem aquele processo de regressão de memória, em que o espírito então começa a ver desde o início, quando ele começou a elaborar aquele plano, até a sua execução, tudo isso é mostrado passo a passo. Quando chega no final dessas lembranças, o espírito está de joelhos chorando e pedindo perdão. Porque não tem como negar aquilo que a própria consciência mostra. E é aí que a gente vai entrar, então, naquele assunto que nós discutimos, que nós conversamos na semana passada, a respeito do conhecimento de cada um. A cada um segundo as suas obras, mas nós consideramos atenuantes e agravantes de acordo com a consciência, com o conhecimento que o espírito tem. Muitas vezes ele comete um ato reprovável, mas motivado por um instinto que ele não conseguia controlar e muitas vezes por uma realidade que ele não conseguia assimilar. Enquanto que outros tinham plena consciência de que aquilo que fariam seria errado e mesmo assim o fazem. Por isso, então, essa justiça que atua com maior segurança, ela não faz uma acusação, ela faz com que a própria memória do indivíduo mostre o resultado dos seus atos. Nós não tivemos com Dona Ivone, que teve ali um fato que ela contou para nós do livro Recordações da Mediunidade, de um padre, de um jovem que foi padre aqui no mundo físico, e chegando no mundo espiritual ele fazia parte daquele grupo de padres, né, padres sombrios, padres que eram, na verdade, espíritos muito atrasados pela revolta em que eles se encontravam, porque chegaram no plano espiritual dizendo, mas eu servi a igreja, onde está ali o meu prêmio? E aí, na verdade, o que foi mostrado, que ele demorou para poder ter essa conscientização, que ele usou a igreja para sua satisfação pessoal. Ele não serviu a igreja serviu aos interesses dele. E ele demorou muito para poder mudar essa posição. André Luiz traz para nós também a mesma coisa. Que o espírito chega no mundo espiritual gritando por justiça, reivindicando todos os seus direitos. Mas aí então, quando começa a lembrar da sua própria história, percebeu que ele não foi aquilo que ele acreditava ter sido. Até mesmo, né, ontem mesmo, estudando ali sobre a história do Espiritismo, nós falávamos um pouco sobre a Inquisição, né, o Auto de Fé de Barcelona, foi o tema que nós estudamos ontem, né, e eu comentava que esse auto de fé, na verdade, não foi um auto de fé. Ele foi ali, né, uma censura da igreja que Kardec chamou de auto de fé, de uma forma quase que irônica,
né, e nós acabamos estudando como se aquilo fosse de fato a ação da Inquisição, mas ela já tinha terminado há alguns anos antes, né, 40 anos antes praticamente, já não existia mais Inquisição. Mas a gente fez ali uma breve recapitulação da atuação dos inquisidores da Igreja, do Tribunal do Santo Ofício e tudo mais. E aí a gente pensa assim, todos os representantes desse tribunal são indivíduos maus, são indivíduos que representavam a Igreja, mas eram ali pessoas que simplesmente demonstravam essa maldade. Aí a gente vai lembrar que muitos espíritos, muitos encarnados que atuavam nesse grupo, que atuavam ali junto à Inquisição, atuavam com sinceridade, acreditando realmente que estava fazendo certo. Embora muitas vezes se constrangiam com algumas situações, mas eles acreditavam que eram leais servidores da Igreja. E para esses espíritos, naturalmente, fica muito mais fácil quando eles, então, recobram a consciência e começam o processo de reconstrução. Porque eles não tinham dentro de si a convicção de que tinham realmente que machucar as pessoas. Eles simplesmente acreditavam que eles deveriam purificar as pessoas pelos recursos, pelos métodos que estavam à sua disposição. E aí, então, eles despertavam a consciência, viam, reconheciam o erro praticado e depois trabalhavam pela sua transformação. Trabalhavam ali, né, pelo seu desenvolvimento. Indo ao encontro daqueles que foram suas vítimas, pedindo perdão, fazendo um trabalho de regeneração de si próprio e de auxílios daqueles que se machucaram, a partir das suas ações. Soldados que vão para a guerra e matam seus semelhantes simplesmente no cumprimento de um dever. Porque não eram capazes ainda de controlar os seus impulsos e nem de terem discernimento sobre aquilo que faziam, já que eram patriotas, já que estavam defendendo uma causa. Mas aí depois eles percebiam que, muito mais do que defender a pátria, eles estavam ali extrapolando, deixando que os instintos falassem por si. Enquanto que outros espíritos viam naquela oportunidade de exteriorizar aquele impulso sanguinário que traziam dentro de si. Então, defendiam de fato ali, né, a sua verdade, defendiam as suas atitudes como sendo nobres, mas aí então eles passam a acreditar, eles passam a conhecer as leis divinas, passam a conhecer as leis morais e percebem que aquilo que eles acreditavam ser uma verdade, na verdade era realmente uma ilusão. E aí então eles passam a agir de uma forma diferenciada. Por isso então a gente fala que a justiça, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, porque é dentro de cada indivíduo que se encontra ali a história de cada um. E não no nosso mundo físico, em que nós temos que trabalhar a partir dos elementos exteriores daquele caso. Não temos histórias que falam dos crimes perfeitos que ninguém soube, que ninguém fica sabendo, como foi o caso do próprio assassino de Castelnaudary. Ele cometeu um crime perfeito, ninguém ficou sabendo, ele passou a vida dele tranquila. Depois chegou no mundo espiritual, veio ali então o drama. Veio a imposição para aquilo que ele tivesse que vivenciar durante aquele período, para o despertar da sua consciência, e depois então um trabalho de regeneração. Angelina colocou, assistir a um documentário das religiões na França, no ano de 1800, né? Pois é, a gente tinha ali na França, na Europa de modo geral, né? Ali a presença dos protestantes, dos huguenotes, né? E tinha também a presença dos católicos, gerando aquele conflito, toda aquela briga toda que existia entre eles, né? E ainda existem algumas faíscas ali saindo, né? E depois continua. Então nós temos, né, que o tribunal funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então, até mesmo ali quando você impõe uma pena para que o espírito possa despertar a consciência, é dentro de si mesmo que ele vai se regenerar. Ainda assim, diz aqui o texto, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Então são esses espíritos que vão fazer com que o espírito veja a sua realidade, sem que ele queira mascarar, como geralmente acontece, né, conosco aqui encarnados,
queremos ali então desviar a realidade, queremos distorcer a realidade. Então nós falamos, aí tem espíritos então que mostram para nós a realidade da nossa consciência, como nós abordamos no parágrafo anterior. Mas quem são esses espíritos? Aí nós vamos entender aqui então que nós temos nesses santuários, nesses tribunais, magistrados dignos, assim como nós temos espíritos médicos, nós temos espíritos professores, nós temos espíritos que trabalham ali nas mais variadas atividades no plano espiritual, nós temos aqueles também que são versados ali na justiça. Só que uma justiça muito diferente. Porque nós vamos encontrar, inclusive, de uma forma até irônica, né, muitos espíritos que desencarnam após terem sido médicos aqui no mundo físico, como o próprio André Luiz vivenciou, eles vão chegar no mundo espiritual dizendo, mas eu sou médico. E aí, então, como André Luiz também falou, você era médico, trabalhando naquela medicina meia-boca que você tinha lá na Terra, que você utilizava aquilo muitas vezes para poder enaltecer seu orgulho, só que agora aqui a medicina é diferente. E aí nós vamos encontrar espíritos que vão dizer, mas eu era juiz quando eu me encontrava na Terra. Sim, você era um juiz vendo as leis humanas e muitas vezes sendo parcial no seu julgamento. Porque é inevitável. Nós temos ali, né, aquele espírito aquele indivíduo que consegue ser imparcial, que realmente consegue ser justo, é uma pessoa que tem valores muito sólidos. Porque quando você faz uma situação, por exemplo, em que você vai atuar numa causa civil, numa causa criminal, e aquele juiz pega uma antipatia por aquele réu ou por aquelas pessoas que estão sendo ali atendidas pela justiça, muitas vezes ele não consegue separar o sentimento de antipatia pelo sentimento de justiça, porque nós somos ainda assim. Sermos apaixonados por aquilo que nós estamos vivenciando. E é interessante que nós vemos isso na televisão, mostrando ali os nossos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, mostrando ministros que absolvem, outros ministros que condenam, que nem sempre a sociedade acha justo ou acha injusto. Ou seja, esses indivíduos estão sendo parciais ou imparciais? Eles estão sendo tendenciosos, favorecendo alguém? Estão sendo justos ou somos nós que somos ignorantes? Então essas perguntas todas começam a surgir na nossa mente exatamente por falta desse entendimento do senso de justiça e de estar na posição daquele indivíduo. Mas aí chega no mundo espiritual, a justiça é vista de uma forma diferente. Assim como a medicina, assim como a educação, como a vida social é vista diferente no mundo espiritual daquela que nós temos no mundo físico, a justiça também. Porque a justiça é baseada em princípios que nós ainda não conhecemos. Tanto é assim que as nossas leis ainda são imperfeitas. Imperfeitas porque os homens são imperfeitos. A Sonja colocou, né? Então podemos afirmar que haverá uma espécie de contabilização de tudo que fizemos para chegarmos a um saldo que irá determinar a nossa vida dali para frente, sem dúvida nenhuma. Aquele princípio trazido por Jesus, a cada um segundo suas obras, essa segundo suas obras vai exatamente ali de acordo com essa contabilidade. Contabilidade que utiliza ali os recursos da própria consciência para fazer com que o indivíduo se mostre realmente dentro da sua realidade moral. E no mundo espiritual não tem como mascarar isso, porque nós ali somos transparentes, nós somos completamente expostos, porque aquilo que nós trazemos dentro de nós reflete inclusive no nosso próprio corpo perispiritual e também, inevitavelmente, dentro da faixa vibratória em que nós nos encontramos. Essa lei de atração, ela atua de um modo implacável e imparcial. Se eu mascaro alguma coisa que eu não quero que ninguém saiba, a minha própria consciência vai irradiar uma frequência do meu padrão mental condizente com aquilo que eu guardo dentro de mim. Então nós teremos ali, né, e essa contabilização, Sonja, é um detalhe importante que a gente tem que perceber, porque nem sempre nós mesmos temos capacidade de analisar aquilo que nós fazemos, como eu comentei no início. Muitas vezes eu cometi um ato, mesmo que seja sem intenção de causar o mal, mas o mal foi causado, não teve jeito, e eu começo a me culpar de tal forma
que para mim, certamente, essa minha contabilidade vai pesar para o lado negativo de um modo muito intenso. Mas aí então nós teremos esses juízes que vão então ali analisar detalhadamente e verão os atenuantes e agravantes. Se eu não tive intenção, eu tenho um atenuante. Se eu fiz com intenção, eu tenho um agravante. Nós não somos capazes de fazer essa análise. Até mesmo, né, naquele filme que a Angelina assistiu, que eu comentei com vocês, né, do Passaporte para o Amor, Passaporte para o Além, nós temos ali uma sessão em que dois espíritos têm ali advogados e promotores no mundo espiritual, e ele tem que se defender das experiências que ele viveu na vida dele. É mostrada uma cena, e naquela cena é julgado se você tivesse feito tal coisa, se você tivesse feito outra coisa, dentro daquela fantasia, né, daquela ideia interessante da ficção, mas que na verdade é muito próximo da nossa realidade. Em que nós temos ali mentores espirituais que nos acompanham nesse processo de autoconhecimento, de conscientização de cada um de nós, dentro do padrão em que nós nos encontramos, nem mais nem menos. Eu não posso dizer que sou inocente diante da culpa e não posso me considerar culpado com peso extremo se eu tive responsabilidade, mas a minha participação não foi intencional. Então nós temos essas orientações que vão então ali acalmando a nossa consciência. Imaginarmos, por exemplo, né, um indivíduo que era um servidor público, por exemplo, um médico, um professor, que negligenciou o seu trabalho aqui no mundo físico e chega no mundo espiritual e reconhece a sua condição, ele vai ficar desesperado, muitas vezes até entrando numa condição de loucura, porque a sua consciência vai torturá-lo implacavelmente. E aí então virão os espíritos dizendo, calma, que você tem a oportunidade de recomeçar. A ideia da condenação eterna, daquele tribunal definitivo, que vai dizer que você vai para o inferno para sempre. Virão os espíritos dizendo, calma, não é assim. Cada um tendo oportunidade. Aquele culpado, que depois reconhece a sua culpa, verá também ali que ele tem oportunidade de novas reencarnações. Aquele espírito rebelde que nega, estará ali, né, estará diante das próprias ações e muitas vezes vivendo reencarnações compulsórias por uma imposição dessa justiça divina. Você vai reencarnar num corpo limitado, numa sociedade problemática, para que você possa despertar a consciência. E o espírito rebelde vai gritar, vai espernear, e mesmo assim será imposto para ele, como aconteceu em vários casos que nós estudamos que Kardec apresentou. É a justiça, utilizando ali os recursos de que cada um necessita para poder evoluir. Para alguns parece um retrocesso, mas na verdade ali é aquele momento de reflexão. Para outros é um impulso para o desenvolvimento, porque o espírito tem merecimento para isso. Cindizinha colocou, e nem precisa ter antipatia pessoal para com o réu. Basta não simpatizar com o grupo social do qual o réu faz parte. Nós temos isso. Né? Nós temos aqui no Brasil, mas talvez mais explícito na mídia, é aquilo que nós vemos nos Estados Unidos, né? Policiais brancos matando cidadãos, né, de descendência afro-americana, né, ou afro-americanos, e aí então se ele é branco, ele é absolvido pela justiça, não é? Aqui nós temos muitas vezes, né, servidores de segurança que cometem um crime e depois são absolvidos. Tudo isso, a questão do machismo, questão do feminismo, questões raciais, étnicas, todos esses elementos que nós vemos aqui de preconceitos e de distorções da vida, da visão da sociedade, esses são ingredientes que contaminam a nossa noção de justiça. Então, olha só a distância que nós estamos, saindo da realidade do mundo físico, para entender essa justiça, me perdoem a redundância, essa justiça justa do plano espiritual. Enquanto que aqui no mundo físico nós temos uma justiça que muitas vezes, por esses elementos, acabam sendo injustas. Acaba sendo injusta. Essa é a diferença que nós temos da vida no mundo físico, em que nós vivemos completamente alheios à realidade do mundo espiritual, e a justiça do mundo espiritual que atua conforme as obras de cada um e aquilo que é registrado em suas consciências. Andréa colocou, né, por enquanto vale o que está escrito na lei. E a tendência é sempre melhorar essa lei.
Só que a lei só pode melhorar conforme os próprios homens melhoram os seus valores. Dentro da nossa realidade hoje, a nossa legislação ela é muito bem elaborada. Embora muitas vezes acabam não sendo cumpridas algumas leis por comodismo ou simplesmente por desinteresse da sociedade. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, as leis vão se modificando, fazendo ali os ajustes, né, periódicos conforme a sociedade mostra a necessidade dessa atualização. A Angelina colocou, né, o que foi explicado para nós, que foram um aprendizado para o futuro, ajudar nos trabalhos que acontecerão. Né? Então, é atuação para cada um de nós. Também participando dessas atividades, né? Porque nós crescemos através do trabalho contínuo e do esforço constante do estudo também. E continua aqui o texto, vamos lá. Então existem santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Então tudo isso então vai se mostrando dentro da realidade. Dudu trouxe para nós, né, obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Colocou para nós, né, a justiça sem o julgamento é a prova real de que a possibilidade de sair do seu processo livre e arbitrário da sua vida terrena no plano espiritual, mesmo trazendo a prisão inconsciente do seu ser, movido por cláusulas que fizeram do seu retorno alguns sofrimentos do seu corpo ainda materializado, a certeza de que a sua vida evolutiva trará a misericórdia do Pai. Um retorno que por vezes curto, por outros longos, mas que a vontade de mostrar que esse irmão não foi levado ao mal, e que ele com certeza sairá daqui sempre para transitar no melhor, que serão formados e fortalecidos para o seu crescimento moral e evoluindo, a cada vida que lhe foi dado. Isso sim chamamos de justiça, sem julgamentos. Julgar é ferida aberta para a dor. Né? Porque a ideia, né? Obrigado pelo esclarecimento para nós. A ideia que nós temos da acusação, que é uma prática aqui no nosso sistema de justiça do nosso mundo, no plano espiritual é diferente. Você não é acusado, você simplesmente é despertado na sua consciência. E quando você não é despertado, você é conduzido para um processo de despertamento que vem mais dia ou menos dia. Então, para muitos espíritos é um processo longo, para outros espíritos é um processo breve. Basta a gente lembrar que para muitos espíritos a necessidade de despertamento vem através de um choque anímico de uma reencarnação. Uma reencarnação que tem ali uma longa duração, uma reencarnação que tem um período breve. Muitas vezes o período de gestação já é o suficiente para que o espírito comece a despertar sua consciência. Mas nós percebemos que não houve a acusação. Você fez tal coisa e por isso você vai ser punido. A gente vai lembrar sempre, né, que a justiça divina ela é educativa, não é punitiva. Os princípios da nossa justiça terrena também são baseados nessa ideia da educação. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ainda aplicá-la, porque para você educar, você precisa amar. E quando nós falamos de um crime, o amor acaba ficando em segundo plano, e, portanto, você quer justiça no sentido de punição, de castigo para o culpado. Então, isso tudo faz parte para nós nesse processo de aprendizado. Aquilo que o indivíduo escapa da justiça terrena por uma imperfeição, ou mesmo por ele não ter tido a oportunidade de aprender, ele vai ter outras oportunidades agora perante a justiça divina, que vai oferecer para ele não uma cadeia, não uma prisão, mas uma oportunidade para que ele possa se desenvolver, muitas vezes diante de uma restrição de fato. Uma restrição social, uma restrição biológica, uma restrição psicológica. Mas sempre visando que esse remédio amargo é parte desse processo de tratamento que ele está vivenciando. Não é assim, põe o indivíduo na cadeia para ele aprender a não roubar mais. Mas o que ele vai fazer lá dentro? Muitas vezes a gente quer que ele sofra o que ele fez sofrer. Porque a gente traz essa ideia ainda de olho por olho, dente por dente. No passado, a lei de Talião dizia que se você rouba alguma coisa, você merece ter a mão cortada. E aí, então, desde esse tempo, e agora você se lembre,
vocês percebam que mesmo que nós tenhamos mudança no nosso Código Penal, nos nossos códigos, né, dentro da sociedade, nós veremos que nós continuamos embora na teoria o texto tenha mudado, na sua execução a gente continua trazendo um pensamento que vem de milhares de anos. 3.000 anos, quando a lei de Talião começou a ser imposta, né, por Nabucodonosor, lá naquele passado a gente continua dizendo, se você matou, você merece morrer, pena de morte para você. Então falta para nós realmente a vivência desse sentimento do amor. Por isso que eu comento com vocês, né, que caridade, felicidade e amor são dois conceitos que nós estamos muito, mas muito longe de compreender. Porque o amor para nós se confunde com paixão, se confunde com posse, com interesse. Agora, esse amor pelo criminoso que caiu e você se dispor a ajudá-lo no seu reerguimento é algo que ninguém tem estômago para fazer isso. E esse amor imparcial que Jesus trouxe para nós, através do seu exemplo e através das suas lições, é algo ainda muito distante. Nós precisaremos ainda trabalhar muito esse sentimento nosso. Amar ao outro como a si mesmo. Bela palavra. Parece adesivo de colocar na geladeira, né? Porque na prática, nós ainda temos muita dificuldade de pôr em prática. Certamente nós conseguimos praticar alguma coisa, ainda que seja de uma forma superficial. Mas certamente ali nós estamos muito distante da sua verdadeira essência. A Sonja colocou, ainda somos muito egoístas e vaidosos, né? E por isso temos a necessidade de acusar o outro, aliviando nossas culpas internas, né? É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a clave no nosso olho, né? Certamente que sim. É parte desse processo também. A Angelina colocou, continuará o aprendizado, tudo será paulatinamente. Porque a gente lembra sempre que, embora nós tenhamos essa visão de punição, castigo, no fundo, né, por exemplo, aquele espírito está sendo castigado vivendo naquela forma, vivendo naquela condição. Para nós é o castigo. Para a justiça divina é a educação. Estamos sendo reeducados, estamos aprendendo. André colocou, mas será que ao dizermos Deus é que vai julgar, não estamos querendo que a pessoa seja punida mais rigorosamente do que pela justiça terrena? Certamente que sim. A gente vê Deus ali como se fosse ali o grande juiz, né? Aquele que vai dizer, né, a justiça divina vai cair sobre você. Deus vai julgar os seus atos. Você será punido segundo a justiça divina. Olha quantas e quantas expressões nós utilizamos, em vez de fazer, né, da nossa imagem a semelhança de Deus, nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança, assim como também a sua justiça e as suas práticas. Pois é, né, como podemos explicar essa distorção para a pessoa? A ideia é exatamente isso, né, é a ideia do amor se desenvolvendo dentro de nós. É a mais importante. Dudu trouxe, né, na consciência de cada irmão que volta, que está a sua culpa e a sua justiça pessoal. Então, essa ideia, esse termo justiça pessoal, eu acho que ele é o que mais clareia para nós esse entendimento. Nós falamos de justiça divina, mas a justiça divina busca na consciência de cada um ali os seus méritos e deméritos. E a partir dali, então, traça um caminho de evolução, um caminho, né, com experiências que vai fazer com que ele cresça. Por isso, então, essa justiça pessoal se encontra na consciência de cada um. Embora muitas vezes o indivíduo não tenha capacidade de perceber essa justiça. Então, nesse caso, ele é conduzido por esses magistrados, né, imparciais e sábios que conhecem de fato e vão extrair dessa mesma consciência os elementos para traçar esse caminho evolutivo. A cada um será dado conforme as obras, né, de fato. E continua para nós aqui, vamos lá. A organização do júri, em numerosos casos, aqui é observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à preciosa harmonia perante a divina providência,
consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Então a gente vê que essa estrutura no plano espiritual daqueles que exercem, que atuam dentro da justiça divina, é uma estrutura bastante complexa, que fala, por exemplo, na participação de outros espíritos, na análise de algumas situações. Nós temos então esses magistrados, nós temos esses locais, esses ambientes onde isso acontece. Inclusive nós temos ali, até mesmo no mundo espiritual mais denso, nós encontraremos também ali juízes, só que nesse caso são juízes implacáveis, porque será exatamente uma das entidades que vivem naquele local, embora atuem dentro da justiça, mas de um modo muito mais severo, devido ao endurecimento daqueles espíritos dentro daquela comunidade. O livro Céu Azul fala sobre isso, que naquela cidade do plano espiritual inferior, os espíritos então eram submetidos ao julgamento de umas entidades que utilizavam alguns apetrechos para analisar a consciência de cada um, porque o espírito então trazia ali naquele caso, né, a sua justificativa para determinadas ações. Mas então era possível sondar dentro da sua consciência a realidade das suas intenções. E aí então, né, os espíritos que estavam excursionando naquele local, para poder ali prestar uma assistência que fazia parte da missão que eles tinham, eles então se misturaram com os habitantes e passaram também por esse tribunal. E aí então, no momento do julgamento, não foi possível sondar a consciência deles, porque a análise daquele aparelho não mostrava nada. Algo bastante curioso. Mas, independente disso, nós vemos, né, o que é exatamente a ideia do direito no plano espiritual. Olha só esses elementos importantes. Noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Então não basta você conhecer leis, é importante você conhecer o ser humano, para depois você fazer com que essas leis sejam aplicadas. Porque a lei é muito fria. A lei, ela analisa o ato. Quando você analisa a psicologia humana, você vai entender a motivação. E ele continua. Bom dia, Sandra. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas, que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. Então, nesse caso, delinquência no plano físico e no plano espiritual. E aí, então, aqueles que acabam de desencarnar, que passam por esse processo de julgamento, como nós temos também aqueles que estão comprometidos com determinadas tarefas, que muitas vezes negligenciam a responsabilidade por causa de paixões e caprichos. E aí, então, essa justiça depois é analisada. Aliás, a partir dessa justiça, então, é analisada a ação desse indivíduo. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis, e quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Então vamos devagar aqui. Quanto mais baixo é o grau evolutivo, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. Esse sumário significa impositivo. O espírito, então, ele é julgado à sua revelia. Então ele pode concordar, ele pode não concordar, é simplesmente imposto. É o caso daquelas reencarnações compulsórias que nós encontramos. Quanto mais baixo é o grau, mais sumário acontece, porque o espírito que se encontra num baixo grau evolutivo, ele sempre vai achar que tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos.
Ele sempre vai encontrar uma justificativa para as suas ações. Por isso, então, ele acaba sendo ouvido, ele acaba sendo analisado, mas a determinação do seu destino, do seu futuro, será dado por essas autoridades cabíveis. E mais ainda, quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham. O que significa isso? Que quanto mais consciência o espírito tem, mais esclarecido ele é, maior é o peso, mais complexo se torna a análise, complexa se torna a análise desse processo. Porque você fazer a análise de um indivíduo que mostra ignorância no seu estágio evolutivo, que mostra de fato um desconhecimento, isso tem um peso. Mas aquele que se mostra com um grau de esclarecimento, ele então terá ali uma responsabilidade maior. Por isso é colocado também não só pela influência com que atuam nos destinos alheios. Porque muitas vezes os espíritos atuam no plano espiritual, influenciando os encarnados, conduzindo indivíduos para situações dolorosas. Eu me lembro até de uma passagem que dizia que muitos oradores espíritas hoje foram oradores no passado, mas pregando uma mensagem equivocada, levando pessoas ao sofrimento, levando pessoas ao equívoco, ao desespero. E que depois, no futuro, no plano espiritual, passaram por esse processo de desenvolvimento, muitas vezes de uma forma dolorosa, para hoje virem falar sobre outras verdades. Então, olha só, conduzindo, então nós temos ali indivíduos que atuam na vida pública, na vida religiosa, na filosofia. A gente lembra do próprio Voltaire, Confissões de Voltaire, que nós estudamos lá na Revista Espírita. Ele falava dos seus textos em que ele pregava a revolta contra aquela condição em que as pessoas viviam, e aí então aquela sociedade começou a se tornar uma sociedade conturbada em nome da justiça, porque ele instigava isso nas pessoas. Mas aí o espírito chega no plano espiritual, põe a mão na cabeça e pergunta: o que eu fiz com aquelas pessoas? Então a gente lembra, né, principalmente nesse período do iluminismo, aqui no Brasil, no período das revoluções, das revoltas e tudo mais, né, nós temos então ali indivíduos com altíssimo grau de intelectualidade, mas ao mesmo tempo, infelizmente, com valores morais ainda bastante inferiores. E ao mesmo tempo nós encontramos o contrário, né? Aqueles indivíduos com valores muito nobres, embora se mostrem ainda ignorantes. Ou valores mais desenvolvidos, eles não se mostram como homens primitivos, se mostram como homens de sociedade, homens que têm noção de justiça, mas mesmo assim eles praticam esses atos. Quando ele coloca quanto mais avançados os valores culturais e morais, ele não está falando de indivíduos evoluídos. Imaginarmos um indivíduo que viveu no século XV e um indivíduo que viveu no século XXI, os seus valores certamente se modificaram no período de 5 séculos. Então ele tem noção de justiça, ele conhece a organização da sociedade, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso tudo acaba sendo colocado também nesse processo. Esses valores culturais, nós falamos sobre moral e ética essa semana, nós temos sociedades em que determinados comportamentos, aquilo é normal, para outros não. Aquele indivíduo que joga uma pedra, por exemplo, numa mulher que cometeu adultério num país islâmico, que tem ali um radicalismo na condução da sua cultura, aquele homem jogou a pedra porque disseram que ele tinha que jogar. Ah, mas quer dizer que ele é inocente? Não, ele tem culpa. Mas a sua culpa acaba sendo atenuada pela influência da sua cultura. Ele aprendeu que tinha que ser assim. Disseram para ele que era justo, que era normal que ele se comportasse dessa forma. Mas aqueles que instigaram as pessoas, vocês devem fazer isso, e o faz por aquela maldade, esse então tem um peso maior. Na época da escravidão, nós não tínhamos pessoas aqui no Brasil que eram abolicionistas e outros que eram escravagistas, que eram influenciados por essa cultura. Ah, eu matei um escravo na minha fazenda. Ah, mas depois eu compro outro. Mas peraí, você cometeu um assassinato. Ah, mas me disseram que esse escravo não valia muita coisa. Então ele tem culpa por aquilo que ele fez, mas a cultura que o influenciava na sua ação
tem um atenuante. E isso a justiça divina, no plano espiritual, acaba vendo de um modo diferenciado. E depois, continuando para nós aqui. Muitas vezes também nós temos, né, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ele sabe o que ele fez, ele sabe o certo e o errado. E ele se mostra também ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. É aí que vão chegar então os nossos mentores espirituais dizendo: calma, você não precisa se machucar dessa forma. Calma que você terá oportunidade mais produtiva, mais nobre. Não, mas eu quero reencarnar num país miserável, eu quero ser cego, mudo, surdo, quero ter deficiência e virar órfão. Calma, não precisa fazer isso. Você pode atuar de modo produtivo, né? Venha com a sua saúde restabelecida, mas trabalha para aquelas pessoas que são necessitadas, que isso vai servir para você de educação. Então o espírito tem consciência, ele pede. E aí então os espíritos vão oferecer para ele as possibilidades que são mais produtivas, não tomadas por essa paixão. Nós vimos muito isso lá no Memórias de um Suicida. Quando então, naquela passagem que os espíritos começavam então a definir o seu destino, ou você avançava para a cidade universitária, ou você iniciava o processo de reencarnação, ou você ficava estagnado. Aqueles que estavam iniciando o processo de reencarnação diziam: eu quero reencarnar para poder sofrer aquilo que eu fiz sofrer. As consequências de um suicídio só não são suficientes. Eu quero 3 suicídios para poder aprender. Os espíritos, calma, você não precisa fazer isso. A justiça não atua dessa forma. A Sonja colocou lá em cima para nós, né? É importante lembrar que somos seres em evolução. Somos cheios de imperfeições. Às vezes podemos não ter uma ou outra que apontamos, mas com certeza temos muitas imperfeições. Ao nos lembrar disso, talvez facilite a compreensão para com o próximo. Mudar não é fácil, precisa de muito esforço, muito empenho e muita paciência, sim. Reconhecer as próprias imperfeições, mas também traçar de um modo sábio o caminho para poder se fortalecer diante delas. Quais provas você pode escolher para poder te ajudar nisso? Não se jogue na lama em nome do alívio da sua consciência. Então, todo esse processo nós temos ali conselheiros no plano espiritual, espíritos amorosos que atuam junto a nós para nos ajudar nesse processo. Cindizinha colocou, né? Brian disse que não sabe onde estava com a cabeça quando planejou a existência atual. Pois é, exatamente, né, Cindizinha? Eu digo a ele que estava com a cabeça no lugar certo. É mesmo. Porque quando a gente toma essas decisões no plano espiritual, lembra que nós temos 2 caminhos. Ou os espíritos impõem para nós essas experiências difíceis para despertar a nossa consciência, o que certamente eu espero que não seja os nossos casos, porque se os espíritos impõem para nós, quer dizer que a gente não sabe o que fez. Agora, quando nós tomamos a decisão de escolher experiências assim, isso mostra que nós temos maturidade, nós temos coragem de enfrentar experiências assim, para que a próxima reencarnação venha de um modo muito diferente. Então, ao tomarmos essa decisão dizendo, olha, eu preciso de uma experiência desse tipo para que eu possa despertar, para que eu possa aliviar a minha culpa, para que eu possa ajudar aqueles que eu prejudiquei. E aí então os espíritos consentem, esse espírito então certamente ele vem com muita coragem, embora, claro, inseguros, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que quando eu chegar do outro lado eu não vou fraquejar e vou cometer de novo o mesmo erro? E aí então os espíritos vão dizer, calma que nós estaremos com você. Você terá espíritos encarnados, você terá espíritos desencarnados ao seu lado, te ajudando nesse processo. E aí então vai a nossa confiança agora. Então essa convicção para nós, dessa realidade, certamente facilita muito as nossas experiências. Se nós não temos convicção, vem exatamente a ideia da injustiça. Vai com Deus, Marião, fechando já aqui também. Vem a ideia da injustiça, porque não é justo, porque eu estou sofrendo, porque isso não serve. E aí o espírito começa então a se revoltar e começa a se entregar a essa insegurança.
Mas quando a gente tem essa determinação, certamente a gente tem ali o caminho certo para a nossa conquista. A Angelina colocou, ao levar a boa nova, precisamos entender que o recado, quem recebe primeiro somos nós. Mas às vezes não estamos preparados para entender. Achamos que a palavra deve ser levada a outrem, né? Pois é, a gente sempre diz assim, né? Que essa mensagem do livro é para o outro. Vocês entenderam a mensagem? Não é assim, né? Será que eu entendi essa mensagem? Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Essa mensagem sobre a justiça, justiça na espiritualidade, veio do Chico Pedro Leopoldo, 11 de abril de 1958. O próximo tema, a vida social dos desencarnados. Ou seja, e aí? Como é que é a nossa vida social? Amigos, relacionamentos, ambientes que nós frequentamos,